Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 25, diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de homens salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, atou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Graças a Deus por esta palavra. Nós estamos desenvolvendo esta série Nasci para Amar, Nasci para Servir. Quantos têm acompanhado a série? Já 1, 2, 3 ou mais mensagens. Nós ministramos a mensagem, compartilhamos esta mensagem com os nossos pastores, e os pastores, eles compartilham com seus discípulos. Estava reunido com os discípulos da pastora Neuzete, junto com o pastor Miro, e ouvi um testemunho muito extraordinário do que a palavra tem movido nos corações. Pessoas que estão numa jornada conosco há muitos anos, e eu já ouvi isso de muitas pessoas. E nesses dias o Espírito Santo tem ativado algo no coração dessas pessoas para que elas possam servir. Então já estou satisfeito. Se uma pessoa se convertesse ao serviço, já seria uma grande conquista. Mas nós temos dezenas de testemunhos de pessoas que, ao ouvirem esta palavra, foram ativadas nos seus corações, tomados por paixão e compaixão, se colocando à disposição para servir. Então eu quero dar um aplauso ao Senhor por isso. Glória a Deus. Então já estou feliz por isso. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, tem festa nos céus. Quando uma pessoa se dispõe a servir, é algo extraordinário e maravilhoso que está acontecendo em nosso meio. Nasci para amar, nasci para servir. Mais que palavras, amar é servir. Muito mais do que dizer simplesmente eu te amo. É se colocar à disposição para servir. Quem ama, serve. Quem ama, serve. Diga assim comigo: quem ama, serve. Quem ama, serve. Amar e servir não é uma teoria, é muito mais do que uma teoria. Nós temos o James, que é o líder que coordena todo o movimento de bike, e quando alguém dá uma desculpa, porque não vai poder pedalar naquele dia, ele diz assim: isso é uma teoria. Tudo para ele é uma teoria. Você fala: olha, eu não posso porque eu tenho um compromisso. Ele fala: teoria.
tudo é teoria. Quando alguém arruma uma desculpa, ele diz: isso é uma teoria. Você está arrumando uma teoria para você não participar. Então a nossa chamada é para amar, é para servir. Não é simplesmente, não é apenas por palavras dizer eu te amo, mas se comprometer ao ponto de estender a sua própria mão. Esse texto começa assim: certo homem, ele veio como que questionar Jesus, interrogar Jesus, pôr Jesus à prova. E a Bíblia diz: certo homem, querendo colocar Jesus à prova, vem e pergunta a ele: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu farei para herdar a vida eterna? Ele era bom de perguntas e também ele era bom de respostas, mas a resposta dele era apenas na teoria. Deus não quer apenas que demos resposta na teoria, ou simplesmente por palavras, mas por atitudes. Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus falou: como você interpreta a lei? Ele era um doutor da lei, ele era um intérprete da lei, e é interessante como ele resume a lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Olha a resposta que ele dá. Ninguém havia dado uma resposta assim, mas ele era um intérprete da lei, e ele interpreta a lei, porque ele resume os 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele vai dizer assim: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus vai mostrar para ele quem é o próximo. Jesus vai dizer assim: olha, certo homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é o lugar da paz, o lugar da segurança. Jerusalém é o lugar da adoração. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jericó é a cidade da obscuridade, lugar fechado, tomado por trevas. E este homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado, ele foi espancado, roubaram-lhe, espancaram-lhe, e ele foi deixado ali à margem do caminho, junto ao caminho, semi-morto. E aí Jesus vai dizer assim: olha, veio um sacerdote, olha isso, veio um sacerdote e viu aquela pessoa caída à margem, que fora assaltada, espancada, estava ali como ensanguentada, semi-morta, e o sacerdote passou de largo. Semelhantemente, um levita, quem era o sacerdote, quem era o levita? Era a nata de pessoas religiosas, que cumpriam os seus ritos religiosos, eram pessoas separadas para oferecer sacrifício e também auxiliar em todo o trabalho e desenvolvimento da casa de Deus. Tanto o sacerdote quanto o levita passam de largo. Mas diz: olha, mas vindo um samaritano. E quem era o samaritano? O samaritano eram pessoas desqualificadas para os judeus, insignificantes, não tinham valor, como que pessoas que estivessem distantes, porque não participavam ali dos atos religiosos. Mas vindo um samaritano, teve compaixão, atando as feridas, derramou azeite, derramou vinho, colocou sobre o seu animal, o seu animal, e o levou a uma hospedaria. E chegando na hospedaria, cuidou dele. E mais, disse ao hospedeiro: eu vou deixá-lo aqui, e vou dar a você 2 denários. O denário corresponde a um dia de trabalho. 2 denários, 2 dias. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Diz: olha, eu vou pagar, e você vai poder trabalhar por 2 dias. E quando eu voltar,
Se não foi suficiente o que eu paguei, eu vou te indenizar. Quando nós olhamos esse texto é Jesus que está falando. E Jesus, ele se coloca como o bom samaritano, aquele que se importa com pessoas que foram assaltadas, com pessoas que foram espancadas, pessoas que estão como semi-mortas, pessoas ensanguentadas, pessoas que perderam o valor para a sociedade. Jesus se importa. E mais, prestem atenção, Deus, ele não fica devendo nada para ninguém, e ele paga antecipado. Tudo que nós realizarmos, fizermos, servirmos, no contexto de reino, de cidade, de nação e de nações, já foi pago antecipado. Nós recebemos um pagamento antecipado, porque algumas pessoas estão equivocadas. Diz: olha, o que eu ganho em servir tanto? Parece que você está desperdiçando o seu tempo em servir as pessoas, em servir da casa de Deus, em alcançar os perdidos. Algumas pessoas, elas pensam assim: olha, eu tenho tanto que fazer, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar dos meus, isso basta. Mas Deus quer que nós andemos um pouco mais. Saiba você que o pagamento, ele foi feito antecipado. Quando nós começamos a nos importar com as pessoas, nós vamos poder começar a desfrutar daquilo que Deus tem como pleno para as nossas vidas. Servir um pouco mais, ter compaixão um pouco mais, estender a mão um pouco mais. Eu sei que nós vivemos em um mundo, em um tempo, onde se nós não atentarmos e cuidarmos, nós vamos nos embrutecendo. E nós vamos perdendo a sensibilidade, vamos nos tornando meio que robóticos, e vamos nos movendo artificialmente. Que Deus nos livre deste sentimento de indiferença, de superficialidade. É possível que você ouça uma voz dizendo: se comprometa, mas não se comprometa muito. Quando Israel estava no Egito, uma das propostas de Faraó foi exatamente esta: vai, mas não vai muito longe. Sirva a Deus, mas não se aprofunde tanto. Eu creio que esses vínculos, essas cadeias estão sendo quebradas em nós, e Deus está levantando uma geração poderosa, que não se move por sentimentos, mas se move por fé, para o estabelecimento do reino de Deus. A Bíblia diz que a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criação está gemendo, esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Milhares de pessoas estão na expectativa da vacina. Quantos aqui já foram vacinados? Faça assim. Muita gente. E em breve todos. Na expectativa de neutralizar o avanço do vírus da pandemia que tem assolado nações. Preste atenção. Jesus, na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados, e o sangue de Jesus é o antídoto para aniquilar, destruir, neutralizar a força do pecado nas nossas vidas. O sangue de Jesus, ele é poderoso para neutralizar a ação e a força do pecado em nós. Nós temos o antídoto para neutralizar a ação e operação do inferno na nossa casa, na nossa cidade, na nossa nação e nas nações da terra. Nós temos o nome de Jesus e temos o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Cabe a mim e a você nos colocarmos à disposição para a proclamação do Evangelho. O apóstolo Paulo, um homem tão instruído, bem formado, falando vários idiomas, é alcançado pela graça, é alcançado por Jesus Cristo, e ele vai se colocar à disposição para ser um instrumento, um canal para a proclamação do Evangelho. Quantos países foram alcançados pela obra missionária do apóstolo Paulo?
E aqui estamos nós, também alcançados pelos seus textos, pelos seus ensinamentos e pelos seus fundamentos. Mas ele se coloca à disposição para ser um instrumento e um canal na proclamação do Evangelho. Quando ele chega a Roma, ele diz: olha, quanto a mim, eu já estou pronto, eu estou preparado para vos anunciar o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. O Evangelho é o poder de Deus. Lá fora você pode fazer muitos cursos e cursos bons. Existem muitos cursos que são bons. Te ajuda, te aperfeiçoa, te molda para você fazer sucesso. E há treinamentos extraordinários. Mas ninguém tem o que a igreja tem. Ninguém pode fazer o que somente a igreja pode fazer. Nenhuma outra instituição na face da terra está debaixo de autorização para proclamar o Evangelho. Apenas a igreja de Jesus. E somos nós a igreja de Jesus, o corpo de Cristo que se reúne nessa cidade. Eu quero ler um outro texto com você, Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. O que farei para herdar a vida eterna? Ele resume: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama, serve. Quem ama, proclama o Evangelho. Quem ama, ora pelos enfermos. Quem ama, expulsa demônios. Você vai sair deste lugar debaixo desta unção. Amém? Olha só, Lucas capítulo 14, versículo 16 até o versículo 24, diz assim: olha como que começa o texto. Jesus é extraordinário. Ele começa o texto falando de certo homem. Ele diz: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Percebe aqui? Certo homem deu uma grande ceia e ele enviou o seu servo para convidar pessoas. Ele convida um e o primeiro diz assim: olha, eu não posso, eu comprei um campo, eu preciso ir vê-lo. A semana tem 7 dias, será que não dá para ver o campo num dia exatamente que não é o dia da festa? Existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Você vai fazer uma reengenharia no seu tempo, e você vai ter tempo para todas as coisas. Quando você recebe, diga amém. Você vai ter o seu tempo pessoal, individual, para o seu lazer, que é importante. Você vai ter o seu tempo para a sua casa, para a sua família, para a sua esposa para o esposo, para os filhos. Você vai ter o seu tempo para desenvolver a sua atividade profissional e ir bem na tua atividade profissional, mas você vai ter um tempo exclusivo para se dedicar a alcançar pessoas perdidas, cativas e libertá-las. 2 améns. Diga amém, eu recebo. Você vai ter tempo para Deus. Algumas pessoas estão equivocadas, vocês dizem: não, todo o meu tempo é para Deus. Não, não é todo o teu tempo é para Deus. A maioria do tempo é para você mesmo. Você vai ter o seu tempo para o seu devocional e você não vai negociar o seu devocional. São 7 dias da semana e você vai se organizar. Tem pessoas que o domingo é como a segunda-feira, ou é como um dia normal de trabalho. Não pode ser. Temos que ter um tempo dedicado para cultuarmos. Isso é bíblico. Você está entendendo? Está dizendo: olha, certo homem deu uma ceia. E o primeiro diz: olha, eu não posso, eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. O outro diz: eu comprei 5 juntas de bois, eu tenho que experimentá-las. E eu comprei. O outro diz: eu casei-me, agora eu vou ter que ter um tempo. Interessante, porque aquele servo, ele volta no versículo 21, ele diz: olha,
Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, dizendo: olha, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade. Sai depressa. Jesus está falando com você. Jesus está falando comigo. Esse texto, ele foi escrito para mim e para você nesse dia. Você pode entender isso? Muitas vezes nós deixamos o texto como se fosse, Jesus estava dizendo especificamente para aqueles dias. Jesus está falando esse texto para nós hoje. Ele está dizendo: olha, sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Sai depressa. Jesus se importa com todas as pessoas, todos os tipos de pessoas. Sai depressa pelos becos, pelas ruas, traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, pessoas deformadas na sua alma, traze-os, porque eu quero que eles se assentem à mesa. Você se lembra de Mefibosete? Estava lá em Lodebar, no lugar insignificante, quando Davi assumiu o trono. E existe alguém aí da casa de Saul, quero usar de bondade para com ele, por causa de Jonatas, que ele tinha uma aliança com Jonatas. Tem um Mefibosete traumatizado, aleijado de ambos os pés, está em Lodebar. Falou: tragam. Mandou lá aquela comitiva. Mefibosete vem traumatizado, diz: olha, eu não passo de um cão morto. Olha como ele se sentia. Milhares de pessoas estão se sentindo assim, tomadas por um senso de desvalor, se vendo como um cão morto. Mas Jesus está dizendo: sai depressa pelas ruas, pelos becos, traga os aleijados, os cegos, os pobres, os coxos, traga-os. E diz o texto que aquele servo ele volta e diz: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Diga comigo assim: ainda há lugar. Você acha que ainda há lugar nesta casa para mais pessoas? Olha o que ele está dizendo: sai depressa. Senhor, está feito, nós fizemos. Muitas pessoas vieram, mas ainda existe lugar. Observe mais, o versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Essa palavra não parece um pouco estranha? Como obriga-os? Essa palavra no grego é anakazo. Eu estive em Gana, existe um centro de treinamento. Eu já viajei em muitos lugares no mundo, mas Gana é um país pobre, e em muitos lugares que eu fui no mundo eu não vi uma estrutura como aquela que eu vi em Gana. E no portal, na entrada, está lá anakazo. Essa palavra é obriga-os, força-os a entrar. Se preciso, usa força para trazer. Muitas vezes diante de um não nós já desistimos. Muitas vezes diante de uma sinalização de indiferença ao nosso convite nós já desistimos. Não é assim? Me lembro do testemunho da pastora Neuza, quando a pastora Neuzete ligava, uma chata da Neuzete, desse jeito. A Neuzete insistiu. Hoje a pastora Neuza é pastora, o pastor Marcelo, pastora Márcia, tudo fruto desse casal. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Porque insistiu. O Marcelo era um escarnecedor, imitava pastores. É desse tipo de gente que Deus gosta, que Deus pega. Ele escarnecia, zombava, fazia graça, fazia piada, mas o Miro não desistiu. Meu irmão, o cego, ele precisa ser guiado. Então pega na mão do cego, fala: olha, eu estou te levando, vem comigo. Para onde está indo? Vem. Na hora que ele vê, onde eu estou? Vai começar a ouvir o louvor, está na igreja. Não estou falando desse tipo de cegueira não, estou falando de cegueira espiritual. O teu vizinho cego, ele não enxerga o reino.
Você vai dizer: vem cá, vamos comigo. Você já viu aqueles carros que está escrito assim, propriedade de Jesus? Você viu o carro assim? Mas não tem coragem de colocar ninguém dentro do carro para trazer para a igreja? É de Jesus. Não tem isso. Esta palavra, obriga-os, força-os, é anacaso. Tem outra palavra, biaso. Não tenha vergonha, constrangimento. Seja ousado na proclamação do Evangelho. Seja ousado. Que nós vamos nos acostumando. Não é verdade? Vamos nos tornando pessoas artificiais. Não é pouca coisa não servir a Deus. É um privilégio. Nós somos chamados, nós somos separados, nós somos comprados. Estava ouvindo um testemunho agora do pastor Evaldo compartilhando comigo, de alguém que foi alcançado, e ontem estava testemunhando lá no Setoc. Era um prostituto, era adulto, era tudo na vida. Foi alcançado pelo Evangelho. O pastor Enivaldo olhou para ele e falou: você vai ser um líder de célula? Ele falou: eu um líder de célula? Ele se achava um lixo. Ele falou: pois não é que eu me tornei um líder de célula, e hoje eu sirvo a Deus com a plenitude do meu ser. As cadeias da prostituição, a mentira, o engano foram quebradas na minha vida. Esse é o poder do Evangelho. O primeiro texto, aquele doutor da lei, fazia parte da nata religiosa de Jerusalém, vem provar Jesus, dizendo: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Com coisa que saber falar mandamento na ponta da língua dá direito à salvação a alguém? Não. Você pode falar os 10 mandamentos, e você pode resumir tudo como ele resumiu, e mesmo assim não está no reino. O que ele está perguntando? O que eu farei para herdar o reino? E ele mesmo vai dar a resposta, porque Jesus permite que ele dê a interpretação da lei. Ele sabia interpretar a lei. Mas entre interpretar a lei, falar a lei e praticar a lei, existe uma grande diferença. Entre falar que serve a Deus e ama a Deus, é fácil dizer: eu amo a Deus. Ah, como eu amo a Deus. É fácil falar. É fácil ou não é fácil? A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, e os violentos se apoderam dele. Desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado à força. Não tem moleza. Você que decide. Você decide ler a Bíblia ou não ler a Bíblia. Você decide orar ou não orar. Você decide jejuar ou não jejuar. Você precisa empregar força, para romper com essas cadeias de indiferença na sua vida. Você escolhe ser um crente fraco, ou você escolhe ser um crente virtuoso? O que eu farei para herdar a vida eterna? Ele deu a resposta certa, mas ele estava distante da prática. Quem é o meu próximo? Não é tão difícil nós estendermos a mão para um filho, para uma filha. Não é tão difícil. Quando Davi enviou os seus mensageiros a Nabal, aquele homem de Belial, sabe o que ele disse para Davi? Você acha que eu vou pegar do que é meu e compartilhar com pessoas que eu nem sei quem é? Você acha que eu vou pegar e comprometer o futuro dos meus filhos? E eu vou entregar dízimo, oferta, eu não sei nem no que é investido. Se bem, se você abrir os olhos, você vai ver no que nós investimos. Só não vê quem não quer ver, que foi tomado na sua visão espiritual de engano, para não ver a proclamação do Evangelho, a abertura das igrejas, o estabelecimento do reino de Deus. Aquele homem chamado Nabal disse assim: você acha que eu vou pegar do que é meu, dos meus servos, e vou compartilhar com alguém que eu nem sei quem é? Ele sabia quem era Davi. Às vezes estamos fechados naquilo que é nosso, edificando para nós mesmos, para o louvor e para a glória do nosso próprio nome. Que tudo seja feito para o louvor e para a glória do nome dEle. Que o seu carro seja para a glória do nome dEle. O seu carro não é para você sair por aí se prostituindo, adulterando. Aí é absoluto. A sua casa deve ser para o louvor e para a glória do nome dEle. Um lugar para a proclamação do Evangelho. Alguém pode dizer: mas é muito difícil. O reino de Deus é tomado à força.
abrir as portas da casa, dizendo: aqui vai ser uma base para a proclamação do Evangelho, aqui vai ser uma base para amar e para servir pessoas. Você pode entender isso? Ah, apóstolo, mas é trabalhoso mesmo. Mas o maior trabalho foi realizado por Jesus Cristo, ao ponto de morrer numa cruz por você. Então não tem nada mais trabalhoso do que isso. E ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ele se alegrou. Quando chegarmos nos céus, nós não vamos levar casa, não vamos levar carro, não vamos levar status, não vamos levar nada disso. O fruto do nosso trabalho são as almas que nós alcançamos. Você pode entender? Que você possa simplesmente dizer assim: eis-me aqui. É possível que você diga assim: mas eu não sou perfeito. E quem é perfeito? Eu vi algo interessante que ele diz: ele não está à procura de pessoas perfeitas, ele está à procura de pessoas que se colocam à disposição. Acabou. Você acha que Saulo era perfeito? Você acha que Pedro era perfeito? Você acha? Quando Jesus o escolheu, e Jesus já o começa chamando de apóstolo, o cara vai dizer para uma criada, dizendo: eu não conheço Jesus, não sei nem quem é, e saiu praguejando. Olha o tipo de gente que Jesus escolheu. Mas ele acreditou, e eles foram transformados. E Jesus acredita em você, e você está sendo transformado pelo poder do Evangelho. Simplesmente se coloca à disposição, dizendo: eis-me aqui. Pai, eu não sou perfeito, eu sou imperfeito, mas eis-me aqui. Ouse dar um passo, ouse abrir as portas da sua casa, para que o Evangelho seja proclamado, para que pessoas sejam curadas. Eu vou encerrar. Quando Pedro estava em Jope, Pedro, ele achava que gentil não tinha direito à salvação. Olha só o entendimento dele. Caminhava com Jesus, cheio do Espírito Santo. Só no capítulo 10 de Atos que ele vai entender, 10 anos depois de Pentecostes, que o gentil tinha direito à salvação. Quando ele teve aquela visão que descia dos céus, aqueles lençóis, uma vez, duas vezes, três vezes, um lençol cheio de animais impuros, e ele ouviu uma voz que dizia: mata e come. Ele disse: eu nunca coloquei na minha boca coisa comum, imunda, eu nunca comi esse tipo de animal, porque na lei diz que não é para comer, então não vou comer. Jesus usa figuras, o Pai usa figuras, são linguagens. Quando Deus deu o sonho a José, ele viu as estrelas, ele viu o sol e a lua, ele viu os feixes se curvando, são figuras do que vai acontecer. E aqueles animais representavam quem? Representavam os gentios, que éramos nós. Depois o anjo veio a ele, se revelou a ele, se manifestou a ele, e ele vai para onde? Para a casa de Cornélio. Quem é Cornélio? Cornélio, ele era um centurião romano, preste atenção. Cornélio era um centurião romano, uma abominação para os judeus. E o anjo vai orientá-lo para ir na casa de Cornélio, e ele vai para a casa de Cornélio e diz assim: vocês sabem que não é lícito a um judeu entrar na casa de um gentil, nem falar com o gentil. Como você vai ganhar alguém que você não conversa com ela? Nós estamos cheios dos nossos preconceitos. Como você vai ganhar alguém se você não se relacionar com aquela pessoa? É a aproximação. A Bíblia diz que Cornélio chamou os amigos e os parentes próximos para onde? Para sua casa. Chamou para onde? Só o pastor Mírio respondeu. Chamou para onde? Diga: para sua casa. Para onde Cornélio chamou as pessoas, os amigos? Diga: para sua casa. Para a sua casa. Que nós muitas vezes até chamamos alguém para comer um churrasquinho na nossa casa. Um amigo. Quem já chamou um amigo assim de trabalho, ou um colega de escola, sei lá, para ir na sua casa? Todos nós já fizemos isso. Cornélio chamou aqueles amigos e os parentes próximos para irem à sua casa. E Pedro, quando ele chegou cheio de preconceito, mas o Espírito Santo já foi quebrando os preconceitos. E ele começa a falar, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles homens. Eles começaram a orar em outras línguas, foram cheios do Espírito Santo. Ele falou: olha, agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Eu me lembro o dia que eu chamei o pastor Evaldo, gerente do banco, da minha conta, administrava minhas contas do banco, para ir à minha casa. Mas eu chamei com segundas intenções, eu não queria dinheiro. Eu chamei porque eu queria pregar o Evangelho para ele. E ele foi à minha casa, eu fiz um convite para ele, ele veio para a igreja.
e Deus o promoveu, tirou de gerente para ser superintendente geral da comunidade global. Vem aqui, pastor Evaldo. Olha só, aonde que eu o alcancei? Na minha casa. Na minha casa. Vem aqui, filho. A sua casa é o melhor lugar para alcançar pessoas. Quando você chama alguém, vamos à igreja, algumas pessoas até vêm, mas a maioria está cheia de preconceito e barreiras com a igreja. Mas quando você abre as portas da sua casa, reúne amigos, parentes, é interessante porque não foi Cornélio que compartilhou o evangelho, foi Pedro. Por isso que nós temos os nossos líderes que estão estabelecidos para irem aos lares. Você abre as portas da sua casa, nós enviamos um líder, e você convida os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos, dizendo: olha, aqui vai ter uma reunião, nós vamos orar por você, nós vamos abençoar o nosso bairro, abençoar a nossa cidade. Olha só, eu ouvi dizer que canja de galinha não faz mal para ninguém, nem oração. Você já ouviu falar isso? Oração e canja de galinha não faz mal para ninguém. Faz? Quando você chama alguém dizendo: nós vamos orar por você, abençoar a sua casa, e depois ainda tem uma canjinha de galinha. Imagina um negócio desse nesse inverno. Quem não vai? E eu chamei o pastor Evaldo para ir à minha casa. Foi ele, a pastora Valde, era Evaldo e Valde. Você olha para ele assim, eu vi hoje o Evaldo do banco sempre de terno. Falei: o cara é perfeito. Eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo. Já viu Jesus falando isso, Nathanael? Mas eu não sabia, eu não conhecia ele por dentro, eu conhecia a fachada. Sempre assim, arrumadinho. Mas por dentro, como ele estava, eu não sabia. Mas o Espírito Santo sabia o que ele precisava. Ele tinha sido tomado por um sentimento para matar alguém. Imagina pensar que o pastor Evaldo é capaz de matar alguém. Mas ele foi na casa da pessoa para matar, estava armado. E naqueles dias eu entrei na vida dele, e Jesus entrou comigo. Pode aplaudir o Senhor. Livrou. E a salvação veio através dele para a família. Família foi sendo alcançada. É impressionante. Não estou falando dos filhos, não. A família da Valde. É impressionante. Através de um. Que eles hoje, dia 20 de junho. Ontem o Levi disse para mim, falou: vovô, o senhor sabe por que as folhas caem? Eu falei: por que as folhas caem? Ele falou: porque é outono. E vai chegar o inverno, olha só. Eu falei: quando vai chegar o inverno? Ele falou: dia 21. E eu fui olhar para conferir, e a meia-noite, 36 minutos, quase 1 hora da manhã, de hoje para amanhã, começa o inverno. É uma nova estação. E eu acredito que há algo no mundo paralelo, no mundo natural e o espiritual. Preste atenção, olhem aqui um pouquinho. Eu acredito que hoje começa uma nova estação para nós, na comunidade global. Ficamos como que no inverno ou no outono por quase 1 ano e meio. Fechamos as portas das casas. Mas nós estamos retomando com ousadia. Com ousadia. Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. E Deus está derramando a sua graça sobre nós para alcançarmos os perdidos. Milhares de pessoas estão caídas, semi-mortas, sendo espancadas pelos demônios, aprisionadas nos vícios, na prostituição, na imoralidade, na pornografia, cativas. E nós temos o antídoto, a proclamação do Evangelho, a chamada para o arrependimento, a confissão dos pecados e a declaração que Jesus Cristo é o Senhor. E eu quero profetizar que hoje, dia 20, comece uma nova estação de colheita, de semeadura, de colheita,
de semeadura na comunidade global. E com ousadia, nós vamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Com ousadia.